identificado. A campanha de doações continua e já tem abençoado diversas famílias da nossa cidade. Você pode participar doando gêneros alimentícios que podem ser entregues na Secretaria da Igreja. Está entrando agora, eu estou complementando aqui alguns recados para as pessoas que estão presentes, para você agora que está online. Então estou falando sobre as ofertas voluntárias, e é importante que você, talvez você é um líder de célula, você não precisa trazer para cá se tem alguém da sua célula que tem necessidade, né? Nós precisamos socorrer primeiro os da comunidade, a palavra nos ensina isso, socorra primeiro os de casa, para que eles, tendo o suprimento, você possa socorrer o de fora. Então nós não podemos deixar o de casa com necessidades. Você sabe que algum irmão está passando necessidade, você é um líder de célula, você pode providenciar junto com a sua célula, ou aqui na secretaria, falando: olha, eu preciso ajudar uma família, você mesmo, líder de célula, pode levar. Nós estamos liberando o pastor Elton para fazer isso, primeiro porque ele é um pastor de tempo integral, ele tem essa disponibilidade de fazer esse trabalho, né? E é muito importante que a pessoa tome todos os cuidados. Então o pastor Elton tem tomado todos os cuidados, uso de máscara, uso de luva, para ter contato com essas pessoas, se restringir a aproximação e assim por diante. Então muito importante, famílias estão precisando, né? Famílias estão necessitadas. Hoje mesmo essa semana mesmo ele fez a visita lá para a família da Venezuela, uma criancinha, eles têm uma criancinha cega, muita dificuldade tem passado, mas o marido conseguiu emprego. Então assim, as portas estão se abrindo, e nós queremos ajudar não só os de casa, mas os de fora. Sendo os de casa supridos, vamos ajudar os de fora também. Outra coisa importante aqui é sobre o Ministério Isaac hoje à noite. Então se você deu o seu nome, pode vir. Se você não deu o seu nome, então é importante que você se restrinja de estar de forma presencial. Eu acho que já completou, né? Não sei se o Luquinha está aí. Já completou, Luquinha? Ainda tem vaga? Então você sabe mais ou menos quantas? Olha só, ainda tem 30 vagas. O pessoal de Catalão estava perguntando para nós. Pessoas de Catalão estavam perguntando. Eu falei: olha, eu acho que já preencheu. Então tem mais 30 vagas. Então o que pode acontecer? Você chega mais cedo, vai ter a vaga aqui. Caso encha, não tenha mais vaga, o diácono vai falar para você: olha, agora é só online, você pode participar, tá ok? Então ainda tem mais 30 vagas. Pensei que já estava preenchido. Uma outra coisa importante aqui que nós precisamos falar sobre o jejum de Daniel. Por que nós escolhemos o jejum de Daniel? Porque não é tempo, irmãos, de você ficar sem comer. Não é tempo de fazer jejum sem se alimentar. Jejum de Daniel, o que é o jejum de Daniel? Você parar de comer porcaria. Esses dias eu estava num lugar, né, já tem um tempinho, aí eu misturei, né, bobeira com porcaria. Aí vocês sabem o que virou, né? Então não é tempo mais de você ficar comendo porcaria, tá? Besteira. Aliás, eu falei besteira e bobeira. Agora vocês veem aí o que aconteceu. Então por isso o jejum de Daniel, para você ter uma alimentação boa, saudável. É momento de você nutrir o seu organismo, vitaminas, coisas fortes. É tempo de você fazer um exercício físico, parar de ficar na frente da televisão, de WhatsApp e tal. Por isso o jejum de Daniel, para nós nos restringirmos daquilo que são coisas deliciosas para a nossa carne e nos consagrarmos desse tempo em oração a Deus. Vai até o final do mês. Ontem o pastor Elton levantou um clamor por várias vidas. Nós não mencionamos aqui porque são muitas pessoas, mas eu tenho certeza que Deus tem ouvido a nossa oração. E essas pessoas que nos têm sido pedidas para que elas possam receber essa oração, eu tenho certeza que o Senhor tem ouvido cada uma delas. O Senhor abençoe você, a sua casa, aqueles que têm precisado da oração, aquelas pessoas que estão enfermas e necessitadas. Pastora Sandra pede para agradecer de todo o coração as intercessões e a oração que a igreja fez por ela. Nós corremos risco de perder a pastora Sandra. Quando o doutor Marcelo falou assim: agora o tratamento é esse, assim vai ser aplicado. Aí no final ele falou assim: e oração, né, irmão? Vamos orar. Quando ele falou assim, e oração, né? Vamos orar. Eu já entendi o recado. Então assim, ela ainda está bem fraquinha. Por isso muitas pessoas têm mandado mensagem para ela, não está respondendo, porque ela está se restringindo. O médico falou para ela: não é tempo de você estar recebendo visitas, se desgastando. Você tem que poupar energia,
poupa energia, se alimenta bem, para que o seu sistema imunológico ele possa crescer cada vez mais, reagir cada vez mais. Mas ela quer agradecer cada uma das mensagens, cada uma dos cuidados que as pessoas tiveram com ela, em oração, intercessão, em presentinhos que levaram para ela. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Nossa total gratidão pelo que vocês fizeram por ela. No seu tempo de oração e intercessão, ore pelo pastor Ari, pastora Helena e pastora Robin, que estão com sintomas da Covid, já foi comprovado, Covid-19. Vamos interceder e creio que vai passar rápido, né, esse tempo aí de quarentena na vida deles, em nome de Jesus. Hoje é aniversário do pastor Ari, tá? Então esteja orando, abençoando a vida dele. Se eu não estou enganado, 83 anos, ó. Ô, meu, vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor Ari, né? Glória a Deus. Eu falo 83 porque ele nasceu no mesmo ano que a minha mãe, né? Mesmo ano, parece que é 1938 que ele nasceu, então acho que 83 anos. 1938 é isso mesmo, né, gente? Faz o cálculo aí para mim, os matemáticos. Então, eu quero compartilhar hoje uma palavra dentro do tema do mês que nós estamos vivenciando: fé em ação. Fé em ação. E se tem algo que Deus deseja de nós, irmãos, é fé. É fé. Hebreus vai dizer no capítulo 11, verso 6: sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Não são obras que vão agradar a Deus. Obras só agradam a Deus se elas forem carregadas de quê? De fé. Porque senão são obras mortas. Não são obras carregadas com a fé que Deus deseja na minha vida e na sua vida. Tudo que fizermos tem que ser por fé. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos, isso é tão sério que ele fala assim: tudo que você fizer sem fé, você está pecando. Meu Deus! O apóstolo Paulo foi radical, irmãos. Ele fala assim: irmãos, presta atenção, tudo que vocês fizerem sem fé, nisso você está pecando. Isso é muito sério. Então crer é o nosso maior desafio. Agora, maior desafio dentro de crer é crer em vidas. Porque olha só, crer em Deus que nos amou, que morreu por nós, que nos deixou uma palavra, o Espírito Santo, tantas coisas. Deus é bom, é muito bom crer em Deus. Nós vamos falar sobre crer em você mesmo, né? Você acredita em você, porque senão você não estaria nem aqui, você não teria nem acordado, você não teria nem vindo a esse lugar. Mas o grande desafio dentro de fé em ação, é crer, irmãos, em vidas. Ontem o pastor Elton falou sobre isso, que vidas nos decepcionam. E aí? Vidas nos decepcionam. Esses dias alguém falou comigo, ela está até aqui presente, não vou citar o nome para resguardar, mas ela falou comigo: pastor Carlinhos, eu estou enfrentando algumas lutas na minha casa, na minha família, assim, e eu falei para essa pessoa, falei assim: faça como Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Ele sabia que os discípulos iam traí-lo, negá-lo, abandoná-lo. Então, enquanto você está passando essa luta, as pessoas às vezes estão te rejeitando, estão falando coisas ruins de você, ama, deixa o resto com o Senhor, ama, e não deixa o diabo colocar no seu coração acusação. Ama as vidas e deixa o restante com Deus, acreditar em Deus. O Senhor Jesus creu, irmãos. Ele sabia que Judas era um diabo. Ele fala isso em João capítulo 6, lá no finalzinho de João capítulo 6, versos 66, 67, 68, por ali. Ele fala: entre vocês tem um que é um diabo está no nosso meio. Ele sabia disso. Por que ele não mandou esse coitado desse Judas embora? A Bíblia diz que até o fim, quando Judas beijou ele, chamou ele de amigo. Então, porque Jesus, ele não deixa de crer, ele crê sempre, ele crê até o fim, e ele quer ensinar isso para mim e para você. Então, veja bem, olha o que Jesus disse para os discípulos nessa passagem. Vamos ver se você consegue, está na Nova Versão Internacional, se você consegue ler lá bem. Se você não consegue ler, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 8, versos 22 a 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco, partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, muito cansado. Jesus vivia
no limite do esgotamento físico. Imagina multidões sendo ministradas por ele, orando, intercedendo, expulsando demônios, curando enfermos. Jesus dormiu. Opa, viagenzinha aqui tranquila. Tem gente que daqui para Uberlândia dorme, né? Então imagina, Jesus falou: opa, é agora. Pegou lá uma lona no barco, né? Fez um travesseirinho, colocou lá na popa do barco e dormia, aproveitar. Só que nesse momento, o que aconteceu? Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Quantas pessoas estão nesse desespero, dentro dessa pandemia? O que Jesus fez? Ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a violência das águas, tudo se acalmou, ficou tranquilo. Quantos querem receber essa autoridade em nome de Jesus? No seu tempo de oração, comece a profetizar contra essa tempestade, contra esse vento forte, contra essas águas de morte. Comece a profetizar, e boas notícias virão. Você crê? Só você que crê, dá mais um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Nós cremos, tempos de bonança, em nome de Jesus, nós cremos. Quando Jesus fez ali, acalmou tudo, ele fez uma pergunta. Olha que pergunta que ele fez: onde está a sua fé? Deixa Jesus fazer essa pergunta para mim e para você nessa manhã. Jesus está perguntando para mim e para você: onde está a sua fé? Jesus está dizendo para mim e para você: a nossa fé, ela é colocada em algo, em algum lugar, em alguma coisa ou alguma pessoa. Onde está a sua fé? Tem pessoas que colocam a sua fé no gerente do banco. Vai dar certo esse financiamento. Não ora, não... entendeu? Tem pessoas que colocam a sua fé na empresa que trabalha. Poxa, essa empresa multinacional, estabilidade, tal, me dá plano de saúde, enche o peito. Onde você trabalha? Fulana de tal. Bota a fé naquele lugar, naquela empresa. E os ventos mudam, tempestade vem, irmãos, e aí às vezes você é mandado embora. E agora? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Pessoas que ficam revoltadas com o médico, com o hospital, porque perderam o ente querido, precisam de um bode expiatório. Sabe por quê? Porque a fé dele foi colocada onde não se devia. Onde está a minha e a sua fé? E aqui nós temos três desafios. Primeiro, nossa fé precisa ser colocada primeiro em Deus. Não adianta nós crermos em nada mais se nós não colocarmos em primeiro lugar a nossa fé em Deus. Essa é a nossa primazia em termos de oferta da nossa fé. Onde vamos colocar? Onde vamos depositar a nossa fé? Primeiro, em Deus, na palavra de Deus, no que Deus diz. Encher o nosso coração de fé. Como Jesus disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo. Seu maior problema não é ter tido dificuldade em crer, é ter deixado o seu coração ser mergulhado na incredulidade. Jesus diz: não seja incrédulo, Tomé. Irmãos, lutas para crer nós vamos ter, mas nós não podemos nos render à incredulidade, nunca. Jesus fala para Tomé: não seja incrédulo, seja crente. Às vezes nós nos denominamos crentes, mas a nossa vida não mostra isso. A nossa vida não corresponde ao que nós falamos. Crente é aquele que crê. É aquele que crê. Então crente não é uma religião. Até porque tem muitos católicos que têm mais fé do que evangélicos. Então crente é aquela pessoa que crê, que tem convicção em Deus, na sua palavra. Esse é o primeiro aspecto. E em seguida nós precisamos crer em nós mesmos. E no terceiro desafio nós precisamos crer em vidas. Nós vamos falar aqui nesse tempo que nós temos em cada um desses desafios. Primeiro, crer em Deus. Jesus fala antes de partir para o Pai: não se turbe o vosso coração. O que ele falou? Creiam em Deus e creiam também em mim. Então, no final dessa passagem, que vai acabar lá no capítulo 16, verso 33, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o quê? Eu venci o mundo. Então, o que Jesus está nos desafiando? Creiam em Deus, creiam em mim, creiam na minha palavra. Esse é o primeiro aspecto. Se nós depositarmos a nossa fé em qualquer outro lugar ou pessoa,
antes de Deus nós estamos perdidos, nós vamos naufragar. Não há problema. Aliás, isso é importante, que você confie no médico, que você confie no tratamento, que você confie nos medicamentos, isso é importante, mas a minha fé primeira tem que estar no Senhor, e essa pandemia está revelando isso. Os profissionais da saúde falam assim, eles ficam desesperados, falam assim, não, eu não posso fazer mais nada, entende, irmãos? Quantas vezes no início do tratamento as pessoas estão tão cheias de si, falam assim, não, vai dar certo aqui, nós vamos começar, e chega um limite, onde só Deus pode agir. Por que não confiar no Senhor? Lá no início, diz a Bíblia que o rei Asa, na sua enfermidade, não confiou no Senhor. 2 Crônicas capítulo 16, se não estou enganado, fala, o rei Asa, na sua enfermidade, não confiou no Senhor. Meu Deus, depositou sua confiança apenas em homens, em médicos. Então, crer em Deus, esse é o primeiro aspecto. Confiar no Senhor, entregar a Ele meu coração, crer nele. Essa é a porta da salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa é a porta da salvação. Sem arrependimento e fé não há salvação. Crede, é fé. Agora, o que eu quero dizer em crer em você mesmo? Presta atenção. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele fala para Gideão assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, na Nova Versão Internacional. Na revista atualizada, se não me engano, é homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão começa a falar, ele fala, eu não acredito que ele é um homem valente, eu não acredito. Sabe o que Deus está fazendo com Gideão? Renovando a sua autoestima, porque tudo que o diabo quer arrebentar com a nossa autoestima, ele arrebenta com a nossa autoestima, e nós não conseguimos nem crer em Deus, porque a nossa fé fica totalmente fragilizada. Problemas em casa, problemas familiares, relacionamentos, pessoas que são rejeitadas, pessoas que passam por problemas sérios na vida, elas vão, ela tenta uma coisa, é frustrada, tenta outra, é frustrada, isso vai acabando com a autoestima dela. Naquele momento, a primeira coisa que o anjo do Senhor falou é, você é um homem valente, o Senhor é contigo, homem valente. Agora, qual que é o grande problema de acreditar em nós mesmos e os livros de autoajuda? Qual que é o grande problema? É que muitas dessas pessoas creem em si antes de crer em Deus. Esse é um grande problema, porque se você confia na sua força, no seu braço, você está perdido. Maldito o homem que confia em si mesmo, seu braço mortal. Bendito o homem que confia no Senhor. Então o grande problema aqui é quando nossa fé em nós mesmos, ela vem antes do que a nossa fé em Deus. Eu não posso crer em mim antes de crer primeiramente em Deus. Quando eu creio em mim em primeiro lugar, existe duas possibilidades, dois problemas sérios. Primeiro, subestimar-me, porque eu estou tão fragilizado, que mesmo com esses livros de autoajuda, eu fico me subestimando, e aí eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Algumas pessoas até conseguem ter algum sucesso, mas nunca serão plenas, porque o vazio dos seus corações só é preenchido pelo Senhor. Então, quando ela não coloca sua fé primeiro em Deus, ela corre esses dois perigos. Primeiro, ela subestima-se, a sua estima fica abaixo do que seria saudável. A nossa alma, ela precisa de saúde, assim como o nosso corpo, nós precisamos de saúde na alma. E quando a nossa fé não está no Senhor, porque é o Senhor que tem a vitamina da palavra para fortalecer de forma correta a nossa alma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? De forma equilibrada, correta. Porque se isso não acontecer, acontece um outro problema: superestimar-se. Aí a pessoa se superestima, deixa comigo que eu resolvo. É a síndrome do super-homem. Deixa comigo que eu resolvo. Aí ele vai entrar num estresse uma hora, não vai aguentar mais. Quantas pessoas se suicidam por causa disso? Porque veio um turbilhão sobre ele, e ele era tido como super-homem, resolvia tudo. Ele viu que ele é limitado,
e agora para não passar vergonha, é um pai de família que era riquíssimo, a empresa quebrou, era uma pessoa que era superestimada na sociedade, e agora ele caiu num escândalo. Então são pessoas que naufragam rapidamente, porque essas pessoas se superestimaram, passaram do limite, porque confiaram em si mesmas. Então esse é o problema dos livros de autoajuda. Não tem problema nenhum com o livro de autoajuda, desde que a sua fé esteja em primeiro lugar no Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então é importante você ler sobre o ser emocional, o ser psicológico, o ser intelectual. Isso tudo faz parte da nossa estrutura, isso é importante. Você acreditar em você como Deus acredita em você. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é a saúde. Pastor Carlinhos, como que eu devo acreditar em mim? Da mesma forma que Deus acredita em você, que chega para você como chegou para Gideão, fala assim: o Senhor é contigo. Veja, antes dele ser um homem valente, Deus fala para ele: o Senhor é contigo. O apóstolo Paulo diz assim, eu posso todas as coisas, em quem? No Senhor que me fortalece. Então, quando a sua fé está no Senhor, você vai acreditar em você da mesma forma que Deus acredita em você. E aqui, irmãos, o mais importante, a nossa estima mais importante, é que Deus nos faz de pecadores em filhos de Deus. Bata no peito e fala: eu sou filho. Não deixe o diabo te tirar isso. Então, para eu crer em Deus, eu preciso de arrepender dos meus pecados. Agora, para vencer os desafios, eu preciso crer todos os dias: eu sou filho de Deus. Foi isso que o diabo quis arrancar de Jesus. Se você é o filho de Deus, a dúvida. Se você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. E essa é a estima equilibrada. Eu sou um filho de Deus. Eu nasci para ser cabeça e não ser cauda, em nome de Jesus. Ser cabeça e não ser cauda. Eu nasci para dominar. O que Deus falou para Adão? Adão, você vai sujeitar e você vai dominar sobre toda a terra. Deus criou o homem para ser dominador, conquistador, e não ser subjugado. E quantas vezes nós somos subjugados por um cigarro? Quantas vezes nós somos subjugados por uma dose de álcool? Quantas vezes nós somos subjugados por uma tentação sexual, por um momento de prazer sexual? Quantas vezes o homem está sendo subjugado por causa dos prazeres da carne? O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas o seguinte: irmãos, nós fomos chamados para a liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Jesus te libertou, não foi para dar ocasião à carne, mas utiliza esse momento de liberdade para ser servo uns dos outros pelo amor. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar a nossa autoestima, porque nós precisamos de uma autoestima sarada, curada, porque muitas vezes as pessoas não fazem a obra de Deus porque estão se subestimando. A sua estima está abaixo do nível, ela não acredita que ela pode ser um líder de célula, um conquistador de vidas. Ela não acredita. Lembra de Moisés? Quantos lembram de Moisés? Nós estamos refletindo, na Bíblia em Ação, e falamos sobre Êxodo. Então lê lá o capítulo 3, capítulo 4, Deus fala para ele: eu estou te chamando. Ele fala: mas eu não, eu não. O que estava acontecendo com Moisés? A estima dele, baixou. Ele estava numa crise de estima, e Deus foi trabalhando o coração dele, eu sou contigo, eu sou, você tem uma linhagem, você é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, rapaz. Deus está falando isso para você nessa manhã: você é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, você tem uma herança espiritual. Quantos são filhos de Abraão aqui? Então dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Você tem pedigree, meu irmão, você tem pedigree, em nome de Jesus, você tem pedigree. Então Deus está trabalhando, precisa trabalhar, porque senão nós vamos, não, e aí a obra de Deus não é realizada. Agora, sabe como a obra de Deus é realizada, irmãos? É quando nós cremos em vidas. Esse é o desafio. Se é difícil acreditar em nós mesmos, imagina acreditar numa pessoa que às vezes tem a possibilidade de nos trair, nos negar, nos abandonar. Jesus diz: portanto vão, ide, façam discípulos em quantos lugares? Todas as nações. Jesus está falando assim: acreditem sempre, creiam. Se a pessoa der fruto ou não, isso não é problema seu, é Judas lá. Mas não é por causa dos Judas que nós vamos parar
de crer. Jesus falou, a palavra do Senhor falou, ele tendo amado, amou até o fim. Ele creu até o fim, ele creu até o fim. Até o fim, quando Judas está beijando ele, chama ele de amigo. Por que você fez isso? Que é isso que você está fazendo? Então, nós precisamos crer em vidas, irmãos. Nós precisamos crer em vidas. Deus acreditou em mim, em você, sim ou não? Ele acreditou em nós. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. Poxa, se Deus creu em nós, nós não temos por que não crer em vidas. Então o que acontece? Olha, assim como Ele creu em nós, nós devemos acreditar em vidas. Marcos 11:22 diz assim, ó, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Isso é o que está na nossa Bíblia, mas a melhor tradução seria, tenham a fé de Deus. Tenham a fé de Deus. Essa expressão que Jesus usa é para aquela figueira que secou. Jesus está falando para os seus discípulos assim, tenham a fé que Deus tem. Deus está nos desafiando a crer nas pessoas, assim como Ele creu nas pessoas. Quantos estão entendendo? E essa é a saúde, não é crer nas pessoas de forma cega, emocionalmente doentia, de forma doentia. Porque às vezes você acredita nas pessoas, você está apaixonado por aquela pessoa, você está encantado com aquela pessoa. Não, não é isso. É crer pela misericórdia, pelo amor. É crer que o Espírito Santo pode fazer naquela vida, naquela casa, naquela família uma obra. É crer não com o coração do homem, mas com o coração de Deus. Então Jesus desafia aqueles discípulos, tenham a fé de Deus. Você foi alvo da fé de Deus. Quantos aqui foram alvos da fé de Deus? Uhul! Eu e você fomos alvos da fé de Deus. E Deus creu que nós poderíamos mudar a nossa natureza. Ele olhou para nós e falou assim, poxa, todo mundo destinado ao inferno, mas eles podem se tornar filhos de Deus, eles podem. Vamos lá, meu filho, vamos enxertar nele a oliveira verdadeira, vamos enxertar neles a natureza divina, vamos fazer com que eles recebam uma nova natureza. Aí tem a parábola aqui, ou a historinha do mestre e do lagarto. O mestre está com o seu discípulo, passeando à beira do rio, e eles veem um lagarto lá, esse lagarto aí anda mesmo sobre as águas. Mas vamos pensar que ele estava andando sobre as águas, ele não estava na velocidade exata, e ele começou a afundar. E o mestre viu aquele lagarto afundando, e ele foi lá, pegou o lagarto. Quando ele pegou o lagarto pá, mordeu o dedo dele. Ele soltou o lagarto. Quando ele soltou o lagarto começou a morrer de novo. Aí o discípulo só olhando aquilo, o mestre foi lá e pegou o lagarto de novo. O lagarto foi, mordeu o braço dele, e pá, soltou o lagarto de novo. E não desistiu, até que ele pegou um pedaço de pau ali, e com muito custo, pá, tirou o lagarto. Aí o discípulo virou para ele e falou assim, mestre, me explica uma coisa, o lagarto te deu 2 mordidas, podia te dar até mais, por que o senhor insistiu em salvar o lagarto? O mestre virou para ele e falou assim, ó, ele agiu segundo a sua natureza, mas eu tinha que agir segundo a minha natureza. Sabe qual que é uma das maiores provas que eu e você somos de fato filhos de Deus? Se nós imitamos a Deus nas nossas ações. Assim como Deus acreditou em nós, nós precisamos acreditar nas pessoas, crer em vidas, lutar para que elas sejam salvas. Algumas delas vão nos morder. Quantos estão entendendo? Algumas delas vão nos morder. Não desista delas. Às vezes está lá na sua casa, vou te dar uma mordida, você fala, eu não quero saber mais dessa pessoa não. Morra! Não, porque aquela pessoa ainda precisa nascer de novo, Juliano. Ela tem a natureza pecaminosa, mas você tem a natureza de Deus. Quantos têm a natureza de Deus? Então nós precisamos acreditar, nós precisamos fazer como Deus faz. Eu quero chamar o André aqui rapidamente, nós terminarmos. E eu quero que com o André compartilhe, porque o André já foi jogador de futebol americano. E essa semana, no domingo passado, nós tivemos aí o Super Bowl. E mais uma vez esse camarada aqui, esse quarterback, ele venceu o Super Bowl. É o Tom Brady, para quem não conhece, é o marido da Gisele Bündchen, né? Então ele tem aí, olha, uma virtude brasileira com ele. Quem sabe ele é campeão com cada virtude brasileira que está com ele. Mas eu quero que o André compartilhe aqui. Alguém, Juliano, você
arruma um microfone para o André, por favor. Eu quero que o André compartilhe, porque esse homem tem uma vida nos bastidores. E eu acho que ele não é crente. Eu acho que não, porque a Gisele Bündchen, ela tem até misticismo, então não sei. Ele não é crente, mas ele tem atitudes que aí você precisa aprender. Eu queria que o André compartilhasse um pouquinho. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante dele nesse ano é que primeiro ele mudou de time, né? O time do Tampa Bay não ia para a final, já tinha mais de 12 anos, ele foi para lá, os caras já ganharam, né? Então, é uma característica dele a vitória. Mas uma das coisas mais marcantes dele realmente é acreditar em vida. Existem 2 jogadores que foram muito importantes, inclusive um deles fez 2 touchdowns, como se fosse o gol, né, no jogo ali, que deram ali a vitória para o time. O primeiro dele é o Rob Gronkowski, ele é um tight end grandão e tal, e ele tinha aposentado, né, já estava aposentado, só que ele estava se sentindo muito mal. Ele falou, não, estou aposentado, estou ficando gordo, né? Não está dando certo. E começou a ficar até meio depressivo. E aí ele ligou para o Tom Brady, falou, vamos treinar, estou ruim e tal, não sei o que eu faço. Aí o Brady falou para ele, vem cá que nós vamos treinar juntos. Né? Aí ele foi para lá, eles treinaram umas 2 horas, o cara falou, não estou me sentindo bem de novo, eu quero é voltar. Ele falou, então volta. E aí combinou lá com o time contratou ele. Né, contratou o cara e o cara fez 2 touchdowns na final. Acreditou no cara, o cara deu a volta por cima. Mas o mais impressionante é com o que ele fez com o Antonio Brown. O Antonio Brown é um dos melhores wide receiver que tem, corredor de lateral. E esse cara, ele sempre deu muito trabalho na NFL, né? Ele, às vezes, era droga, às vezes era problema com bater nas pessoas e tal. Ele é cheio de polêmica, né? E a gente sabe que na cultura do cancelamento, né, as pessoas é muito mais fácil deixar esse tipo de pessoa de lado, né? E ele estava de lado mesmo. E aí ele chegou para o time e falou, não, traz ele para cá. Né? E o time falou, você está doido, né? Nós estamos aí querendo rever, se o cara fizer bagunça aqui, vai sair no jornal tudo, e vai acabar com o nosso... Ele falou, não, pode trazer ele que ele não vai fazer, não dá problema nenhum, ele vai morar comigo. Né? E aí ele trouxe o cara, colocou ele dentro da casa dele, com os filhos dele, com a esposa dele, colocou o cara dentro lá da casa dele. E o cara realmente deu uma volta por cima, não fez bagunça, jogou bem, ajudou o time a chegar na final e ganhar também. Então, ele acreditou em 2 pessoas que ninguém mais acreditava. E tá aí, né? O único campeão em 3 décadas. O cara ganhou na década de 2000, 2010, 2010, 2020 e agora nessa década também. Muito bem. Obrigado, André. Vamos dar um aplauso ao Senhor, né, por essa vida, uma vida, um testemunho. Poxa vida, ele, não sei se ele é crente, provavelmente não, mas o testemunho dele é de um filho de Deus, ele acredita em vidas. Deixa eu te explicar, ele está com 7 Super Bowls, é isso, André? 7, você sabe o que é uma pessoa ter 7 Super Bowls? Isso é impossível. Ele tem 7 Super Bowls, mas sabe quais são os maiores troféus do Tom Brady? Aqueles que estão nos bastidores, são vidas que vão ser marcadas para sempre, vidas. E o Senhor está nos ensinando aqui, as pedras estão falando. Meu Deus, fique de pé nesse momento, vamos orar. Eu quero orar agora pela ceia. O Edmar, você podia lavar a minha mão aqui com álcool? Alguém podia trazer um papel toalha? Alguém podia trazer para mim um papel toalha, para nós orarmos aqui pelos elementos da ceia. E você em casa, que está nos assistindo, assim que eu fizer a oração pelos elementos, pode ser só essa, Edmar, e me dá isso. Assim que nós fizermos a oração pelos elementos, você que está em casa nos assistindo, você pode vir, os diáconos vão estar ali do lado de fora, no drive-thru, entregando a ceia para você. Mas, poxa, nessa manhã, isso precisa marcar o nosso coração. Precisa marcar, porque essa ceia, ela só é possível porque Jesus acreditou, Ele acreditou. Uma das maiores marcas, se não a maior marca do amor, é a fé, porque diz assim, Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então está lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo crê. Poxa vida, Ele acreditou em nós, Ele acreditou em mim e em você, por isso Ele veio, Ele acreditou, Ele creu.
Ele creu em Pedro. Quando Pedro negou ele 3 vezes, e Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, Jesus falou para Maria Madalena assim: vá lá, fala para os meus irmãos, me espera lá na Galileia que eu quero falar com eles. Fala para todos eles irem lá, e Pedro também, especificou Pedro, porque Jesus não desistiu dele, não desistiu. Feche os teus olhos essa manhã, sabe, deixa esse amor de Deus, essa fé de Deus encher o teu coração por vidas, por vidas, por vidas. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão. Ele podia pegar a espada, ele podia pegar a espada e trazer juízo, mas ele pegou o pão. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele ergueu, ele deu graças, ele partiu o pão, que era ele mesmo, era o corpo dele. Ele partiu o pão e ele deu o pão, ele entregou o pão, ele entregou nas mãos dos discípulos, ele entregou a vida dele nas mãos dos discípulos e disse: tomai e comei todos vós, porque este agora é o meu corpo, que está sendo partido por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo pão que traz vida. O Senhor é o nosso maná, o Senhor é o nosso maná, o Senhor é o nosso Yahvé Jireh, o Senhor é a nossa provisão, nosso sustento, a nossa força. É o Senhor que vai fortalecer as vidas que estão nos hospitais, enfermas. O Senhor é a saúde que nós precisamos, o pão que nos dá vida, o verdadeiro pão que desce do céu, é o Pai que vos dá, e Ele está sendo derramado aqui sobre nós nessa manhã. Naquela mesma noite em que Ele foi traído, Ele também tomou o cálice. Ele tomou o cálice, ergueu o cálice, Ele agradeceu o Pai e disse aos discípulos: tomai e bebei todos vós, porque esse agora é o meu sangue, minha vida, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês para perdão dos vossos pecados. Façam todas as vezes isso quando vocês se reunirem em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo sangue que traz vida, pela vida derramada, e que nós possamos ter como nossa maior marca, como filhos de Deus, acreditar em vidas, ser resgatadores de vidas, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Um após o outro, vamos começar com essa fila aqui, olha, essa primeira fila aqui. Está ali já, o diácono está ali. Você pode sair do seu lugar, na fila em que o diácono está, você sai do seu lugar, vai voltando, e assim sucessivamente as outras pessoas. Vamos adorar a Deus, vamos adorar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declare: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações
ceia, se você já tomou, tem um tempo com Deus. Os diáconos podem se dirigir para o lado de fora, à medida que terminar de distribuir a ceia, para entregar para os irmãos ali no drive-thru. Se você está com um carro estacionado lá de fora onde os carros passam, por favor, ajude os diáconos para que aquela parte ali da entrada da igreja seja liberada para os diáconos, para os carros passarem. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de nós terminarmos a reunião. Eu e você, nós estamos mordendo mais ou salvando mais? Qual que é a nossa natureza? Será que nessa vida nós estamos mordendo mais? Fala com Jesus aí, fala: Senhor, muda a minha natureza, me faz ser um homem, uma mulher de fé, um homem, uma mulher que vai crer em vidas. E se essas vidas me morderem, eu vou continuar com a natureza de Deus. Se essas vidas me decepcionarem, eu vou continuar acreditando, porque Deus é Deus de fé. Deus de fé. Ele não deixa a sua fé ser roubada, assim também nós não deixaremos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, em nome de Jesus.